Olá, pessoas! Esse vídeo vai para quem conhece, fala sobre a criança interior, mas sabe que existe essa criança dentro de si. Para a pessoa que está fazendo um tratamento, para estar melhorando essa parte com você, né? Essa parte da criança interior que eu falo. E me perdoe aí, a minha cachorra, ela late, resmunga, eu falo que eu falo que é uma velha idosa resmungona, né. Não pode ver ninguém passando que ela tá lá latindo, dizendo: "Estou aqui". Mas voltando ao assunto que eu estava comentando com vocês, sobre essa criança interior. Essa criança, a sua criança, como que ela era? Você lembra como você era quando era criança? Lembra dos pontos de gatilho que, no caso, te leva a sentir rejeição, a de se sentir abandonada, a de se sentir injustiçada? Hum? É. Essas feridas emocionais e que todo terapeuta comenta e fala sobre a criança interior que tem que ser curada. Mas não é questão de você curar essa criança, questão de você reconhecer toda aquela situação, tudo que aconteceu no seu passado, que aconteceu um aprendizado muito profundo, reverberou essa situação de vidas passadas para você estar aprendendo algo, e algo bem profundo, algo que vai fazer diferença de você adulto. Reconhecer toda essa história e acolher toda essa história. Olha, a partir deste momento, a Ellen adulta, ela acolhe a criança que foi. Ela acolhe toda a rejeição que ela teve, ela acolhe as injustiças e que, de certa forma, naquele momento, a Ellen tinha aquela visão, porque quando nós somos criança, nós temos uma visão muito ampla e muito sensível, tanto das coisas boas e também das coisas que não é tão boas que nós sentimos. E é onde eu entro do acolhimento. Eu acolho toda essa situação que aconteceu comigo, toda a rejeição, todo sentimento de abandono que eu tive, toda a injustiça que eu achei que eu tive, né? Eu vou acolher essa criança e que agora, a partir deste momento, a Ellen adulta abraça essa criança curada. Por quê? Por quê? Porque tudo que tinha que acontecer, aconteceu. O que você pode estar fazendo é ressignificar aquele momento, mudar aquela situação, passar a ser a mãe, passar a ser o pai, passar a ser o professor, o amigo que falou, e você mudar toda essa situação. Coloca graça na situação, coloca leveza, coloca um sentido mais leve, que você possa estar mudando essa situação. Quando você consegue mudar essa situação dentro de você, perdoar, se perdoar, né? Que depois a maioria das pessoas fica se culpando porque eu me permiti essa situação. Você permitiu naquela época e tudo bem. Agora, a partir deste momento, porque com a visão de adulto, né, não de criança. A criança injustiçada, a criança vítima, a criança coitada, a criança, ai, coitada daquela criança. Não, é adulto acolhendo a criança e aí colocando amor na situação, colocando perdão na situação.
se perdoando, perdoando quem, independente de quem seja. Se foram seus pais, vou te dizer algo muito importante, eles fizeram o melhor que eles puderam. E eles passaram a transmitir o amor deles, da forma que eles aprenderam e da melhor forma, digo mais, não foi da forma que eles receberam, melhorou muitas situações para estar passando o que passaram para vocês. Então, quando nós temos um pouquinho mais de amor e de ver que aquela situação não é só aquela situação, eu acho que muda tudo quando você consegue perceber que você pode estar escolhendo melhores situações. Vem a situação de injustiça, a situação, né, de traição. Nossa, quantas situações eu passei no período, né? Eu falo de estar no meu processo e que eu via como traição, mas não é uma traição. A pessoa está agindo como ela sempre agiu. Só que quando você começa a se cuidar, se tratar, você tem uma percepção diferente. Você começa a enxergar quem são as pessoas, sem máscara, né? Porque às vezes a pessoa coloca uma máscara para dizer que ela é boazinha, para dizer que ela não é aquilo. E você conhece aquela pessoa. Então solta as máscaras, aceita a pessoa do jeito que é. E com todo amor, todo carinho, todo respeito, afinal de contas, né, tem tantas máscaras por conta do quê? Das feridas mesmo. Às vezes a pessoa viveu uma ferida lá da infância e ela se protege, né, se vitimizando, se fazendo de coitadinho, de coitadinha, e não é assim. A vida real, a vida de adulto, não é isso, gente. No processo de tratamento, de autocuidado, de autoamor, começa na gente mesmo, mas a gente não precisa estar reverberando a dor que você sentiu lá atrás, você não precisa estar reverberando agora. Você não precisa estar fazendo mais do mesmo. Você pode estar ressignificando aquela situação e melhorando o seu padrão vibratório, alinhando-se com o amor, alinhando-se com o perdão. Não existe uma lei tão magnífica do alto perdão, né? Porque afinal de contas, não é o outro. Você é rejeitado porque você se rejeita, você atrai situações de traição, porque na verdade você não está aceitando partes de você. Você não aceita você do jeito que é. E quando você aceitar você mesmo do jeito que é, se integrar com você, fica mais fácil. Quando você se ama, você é pleno de si, você não precisa de amor de ninguém. Você não precisa de aprovação. Você não precisa se sentir rejeitado, porque você não é mais rejeitado por você. Então aí muda toda a situação. Você não aceita migalhas de ninguém. Também não dá migalhas para ninguém. E quando você faz algo, você se coloca por completo, por inteiro, e independente da reação do outro. Que isso é o mais importante, não é o outro, é você com você. Você faz por você, com você, e através de você é uma parte de você. O irmão, pai, amigos, todos somos um. Essa história de não estar, todos estamos conectados sim. Só que a gente escolhe o que vamos vivenciar e o que vamos estar reverberando mais do mesmo para o nosso mundo, para a nossa existência. Eu espero ter ajudado nessa essa parte da criança interior. Essa parte da criança interior que a maioria das pessoas fica reverberando dor, dor, dor. É um momento de sair, de amadurecer, acolher a sua criança e colocar em ação o seu adulto, né? Porque
fazer birra, gritar, bater o pé, adulto, fica muito infantil, não fica, gente? Eu acho que a criança precisa de atenção e é você que tem que dar essa atenção, esse amor, né? A sua criança precisa do seu amor, não é de mais ninguém. Somente do seu amor, do seu acolhimento, da sua aceitação. Aceitar aquela criança que é daquele jeito. Você já aceitou? Já se acolheu? E todo esse excesso de raiva, medo, escassez, culpa, todo esse excesso tem muitas técnicas que você possa estar aplicando para você estar, né, dissipando excesso, não é porque você vai matar a raiva, o medo, você precisa de todos os sentimentos, até mesmo da inveja, certo? Tudo dosado na ordem certa, corretamente, torna você, lógico, um ser único, um micro do macro. Bom final de semana, gente.